Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje continua sendo tirado de São João, só que hoje do capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Meus amados irmãos, ontem nós vimos que Jesus foi para a festa da dedicação, né? E na festa da dedicação é celebrada pelos judeus a luz, a vitória, né, do povo de Israel sobre todas as outras nações. Então se louva a Deus, se bendiz a Deus. Nesta mesma festa, por ocasião da morte de Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro e começa o evangelho de hoje. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele, né? A casa de Maria é a casa de Maria, irmã de Lázaro, e viram que Jesus havia ressuscitado Lázaro e assim começaram a acreditar. Muitos judeus começaram a acreditar em Jesus porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e a nação. Então, os fariseus começaram a dizer: olha, se Jesus continuar fazendo milagre assim, o mundo, né, todo mundo vai crer nele. E não terá mais sentido o nosso lugar de sacrifício, o nosso templo. E os romanos, que eram quem subjugava Jerusalém, iria destruir, né? Então eles começaram a articular o plano para matar Jesus. Veja que nós estamos nos aproximando da Páscoa dos judeus. Veja o que diz. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada entendeis? Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Então, Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, diz: é necessário que um homem morra do que toda a nação pereça. Só que ele, mesmo sem saber, mesmo sem ter conhecimento do que estava dizendo, ele estava profetizando a morte de Jesus. Ele estava profetizando o que seria a vinda de Jesus a esse mundo, que era morrer no lugar de todos, morrer para salvar a todos. Quando eu digo salvar a todos, eu digo todos aqueles que se abrirem à graça e crerem em Jesus. Mas um sendo sacrificado em prol dos outros. Um sendo sacrificado em prol dos filhos, dos eleitos de Deus que iriam se abrir à fé. E veja, São João vai dizer isso. Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela a nação. Então São João consegue perceber rapidamente que a morte de Jesus foi profetizada, sem saber. Veja, um profeta que profetizou sem nem imaginar que estava profetizando. Então veja, alguém que queria o mal de Jesus profetizou sobre Jesus e profetizou verdadeiramente. Não porque ele era bom, não porque ele era espiritualizado, não porque ele era alguém que alguém olhava e dizia: nossa, esse homem é um homem de Deus. Não, mas porque o Espírito Santo, aquilo que eu sempre falo, é a chamada graça atual ou graças atuais, onde Deus usa de quem quer, da maneira que quer, como quer, para fazer o que Ele quer. Independente que creia, que não creia, que tenha fé, que não tenha fé, que seja cristão, que não seja cristão, pode ser até um ateu. Mas Deus usa com uma graça atual para fazer o que Ele quer, em prol daquela pessoa ou em prol de outrem, né? E continua São João narrando:
E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Veja, não somente pela nação de Jerusalém, mas para congregar todos os filhos de Deus que estão dispersos, que estão aí, né, pelo mundo afora. Inclusive eu e você estávamos inclusos nesses que era os filhos dispersos. E agora, graças a Deus, nós estamos congregados. E se você ainda não está, foi por você também que Jesus morreu e Ele te chama a congregar com Ele, né? Versículo 53. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim. E aí permaneceu com seus discípulos. Então, aqui é o fim do ministério público de Jesus. Jesus já não está mais publicamente manifestando a sua glória. E as preliminares da última Páscoa, né? Então, a última Páscoa que Jesus participa na festa judaica, a última Páscoa judaica que Jesus participa. Então, quando se aproxima a Páscoa dos judeus, veja o que diz o Evangelho de hoje. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem, né? Ou seja, para fazer os rituais de sacrifício para a expiação dos pecados, para a purificação, para participarem da Páscoa de forma correta, como nós fazemos hoje, né? Fazemos um 40 dias, né, de penitência, né, de mortificação ali na Quaresma. Depois entramos a Semana Santa e antes da Páscoa nós nos preparamos, nos confessamos para viver bem a Páscoa. Era isso que também os judeus costumavam fazer, não como nós, mas a semelhança. Então eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: que pensais? Virá ele à festa? Aí perguntaram: que vocês pensam? Ele vem à festa? Porque, meus irmãos, nós iremos ver nessa próxima semana que vem, né? Eles, na festa da Páscoa, vão prender Jesus para matar Jesus. E aí se concretiza aquilo que diz: o Cordeiro imolado na Páscoa, né? O Cordeiro Santo imolado na Páscoa, para salvar toda a nação. E não somente a nação de Jerusalém, a nação judaica, não somente os hebreus, mas também todos os filhos dispersos. Que nós possamos pedir a Deus a graça, meus irmãos, de sermos os filhos dispersos que foram congregados. E não somente congregados, mas vivermos junto com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus cuide de nós. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.